Essa celeuma, o ministro André Mendonça se reuniu com o diretor executivo da Polícia Federal e também com os delegados responsáveis pelas investigações do Banco Master. Deixa eu voltar com a Janaína Camelo aqui com a gente. Alguma orientação nova ou mudanças nessa condução das investigações a partir de agora, Janaína? Oi, Tiago. Pois é, o que foi pedido pelo ministro André Mendonça à Polícia Federal? Ele pediu um relatório parcial que seja enviado a ele para fazer um compilado do que tem até o momento sobre essas investigações, mas no sentido de haver uma organização ali do gabinete do ministro André Mendonça, facilitar ali a organização dessa investigação por parte do gabinete do ministro André Mendonça. Então foi uma reunião que durou mais ou menos 2 horas entre o ministro, que participou por vídeo, porque ele não está em Brasília, está em São Paulo, e o delegado executivo da Polícia Federal e outros delegados que têm participado dessa investigação, como, por exemplo, a delegada Janaína Palazzo, que é quem tomou os depoimentos de Daniel Vorcaro, de Ailton Aquino também, que é o diretor de fiscalização do Banco Central lá no STF. Segundo o STF, institucionalmente, foi uma reunião ali geral de alinhamento de procedimentos para compreender a fase da investigação, que já está em andamento, né? Então, na verdade, o ministro André Mendonça quer saber em que pé que está essa investigação, quais são as linhas de investigação, de estratégia, quais são os materiais que foram apreendidos, as provas que foram elaboradas até o momento, enfim. Porque daí só depois disso o ministro vai analisar, por exemplo, se há uma possibilidade de levantar o sigilo desse processo, né, que está em sigilo máximo que foi imposto pelo ministro Dias Toffoli, atendendo, por exemplo, a pedidos de parlamentares, de senadores e deputados que têm ido até o STF para pedir o acompanhamento dessa investigação, para pedir acesso a esse material que também está em sigilo, né? Isso em relação a comissões ali, CPI do crime organizado, CPMI do INSS, a própria Comissão de Assuntos Econômicos que tem tentado acompanhar no âmbito ali do legislativo, mas tem tentado acompanhar essa investigação do caso do Banco Master. O ministro André Mendonça também, antes de ver essa possibilidade de levantar sigilo, ele quer saber se há algum risco político ou mesmo ali jurídico para o próprio processo, até porque é ano eleitoral, ele também é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, então tudo isso ainda vai ser avaliado. Mas, Tiago, o ministro pretende atuar nesse caso da mesma forma que ele tem atuado no caso da CPMI, do caso da fraude do INSS, porque ele também é ministro relator da investigação da fraude do INSS, que tem CPMI no Congresso. Ele tem trabalhado ali paralelamente com o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, então ele vai avaliar ainda esses pedidos, e a tendência é que ele trabalhe da mesma forma, com seriedade. É o perfil do ministro, né? O perfil mais discreto, mais sério, não gosta de espetáculos, então é saber como é que vão ser os próximos dias aí. O ministro espera esse relatório parcial da Polícia Federal, viu, Tiago? Janaína, você volta daqui a pouquinho, deixa eu girar mais uma vez os nossos comentaristas. Começo agora por você, Cristiano Vilela. Ô Vilela, é possível esperar qual condução? Daqui a pouco a gente vai fazer um raio-x, passo a passo, do que deve ser feito a partir de agora, mas eu pergunto para você, de que forma o ministro deve conduzir os trabalhos? Ele agora ouve a Polícia Federal, poderemos ter uma análise, não sei se mais equilibrada, mas um pouco mais isenta? Essa é a frase correta, o termo correto? Olha, Tiago, eu vejo que é o que todos nós esperamos. O ministro André Mendonça, ele tem essa postura de ser uma postura bastante equilibrada, uma postura bastante moderada e que consegue fazer uma leitura bastante adequada do momento de tensão em que se vive, especialmente no que se relaciona ao Supremo Tribunal Federal. Me parece que a condução deverá ser uma condução muito técnica, evitando ao máximo pirotecnia e evitando ao máximo decisões que fujam à normalidade. Deve ponderar sempre no sentido de fazer com que as decisões sigam os ritos que usualmente são trabalhados, desenvolvidos, desempenhados pelo Supremo Tribunal Federal, até para evitar qualquer ilação, qualquer questionamento com relação ao trâmite da investigação e o trâmite processual. Então eu vejo que nesse sentido, para a Corte, é importante sim que André Mendonça assuma e que venha a dar esse novo ar, justamente para poder blindar, para poder proteger a imagem da Corte que se viu combalida nos últimos dias. Vilela, agora há pouco, sobre o clima na Corte.
por causa dessa história de gravação e na sequência agora das investigações. De que forma isso coloca o Supremo mais ainda na vitrine? Olha, o Supremo está difícil sair dessa vitrine, não vai sair tão cedo agora. A diferença do André Mendonça a gente já está vendo hoje. Relações com a Polícia Federal, com o Toffoli, a gente viu na condução dele, era um atrito evidente. A gente viu também nos trechos divulgados da reunião de ontem à noite, que era pelo menos os trechos divulgados, eram de pesadas críticas dos ministros à Polícia Federal. Quando o Toffoli vai lá, já procura de primeira tomar pé da situação, saber como é que é, ouvir a PF. Então, eu acho que esse é um dado que pode contribuir para um encaminhamento mais bem feito, sabe? Mais civilizado, não precisa de atrito. E a outra coisa que a gente vai observar é em que pontos o ministro Dias Toffoli André Mendonça tomará decisões diferentes do antecessor Dias Toffoli, né? Porque aí vai ficar também implícito, na verdade, implícito não, né? Explícito, a divergência explícita, a divergência do novo relator, ou não, né? Se ele fizer tudo igual ao Toffoli, não ficará em relação ao antecessor. E eu acho que esses são os dois pontos que a gente pode destacar logo nesses primeiros momentos de relatoria do ministro André Mendonça. E Campos de Toledo, e por falar em vitrine, o ministro André Mendonça é quem está na vitrine agora, porque são mais do que dois processos, pelo menos, sobre instituições financeiras, é isso? Bem-vindo. Relacionados. Bem-vindo você, Tiago, de volta. Dora, Vilela, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, ele está na relatoria de 2 processos que mexem com o sistema financeiro. Há toda uma preocupação em se discutir o envolvimento do ex-relator Dias Toffoli, todo o procedimento do STF, mas eu acho que é fundamental que essas investigações prossigam, que a Polícia Federal encontre menos barreiras para a investigação desse caso, porque ele pode ajudar muito na melhoria da fiscalização sobre o sistema financeiro. Nós temos a CVM e o Banco Central fazendo trabalhos internos para avaliar a própria condução que houve desses casos. São órgãos responsáveis pela fiscalização. O Banco Central também é regulador. Medidas já estão sendo tomadas, por exemplo, em relação ao Fundo Garantidor de Crédito, mas muita coisa ainda pode aparecer mostrando essa triangulação que tem sido registrada entre empresas, fundos de investimento, fintechs, sem que se registre o destino final desses recursos. O mesmo valor sendo girado várias vezes, se multiplicando para inflar resultados, para garantir ganhos maiores para quem está lá na origem desses investimentos e muitas vezes com operações fraudulentas. Então, tudo isso tem que ser esclarecido para que haja uma melhoria do sistema financeiro, pelo menos em relação a essas fraudes que já foram detectadas. Se trata da maior fraude financeira registrada no país até agora, a que demanda mais recursos do Fundo Garantidor de Crédito. Inclusive, os bancos estão fazendo novos aportes de recursos para cobrir todas essas despesas. Então, é importante que as investigações avancem também nesse sentido.